Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria estar presentes com vocês. Exatamente. Para a palestra de hoje, teremos como convidado o nosso irmão Lucindo. E já estamos com saudades do nosso presidente querido do coração. É ele aí. Boa noite, Lucindo. Boa noite a vocês. É uma satisfação sempre voltar ao trabalho. A satisfação é nossa, amigo. Vamos iniciar então com a nossa prece, né? Vamos fazer a nossa prece. Com certeza. Tanto que esse trabalho é um trabalho que incentiva o culto do Evangelho no lar. Então, se você ainda não tem um horário só seu na sua casa, aquele horário especial, aquele dia marcado, você pode fazer aqui junto com a gente. Na quarta-feira, das 21 horas, a gente está sempre aqui. Através do nosso trabalho, a sua casa estará sendo envolvida pelas vibrações dessa corrente amiga que visita a todos que estão aqui conectados com a gente. Então, neste momento, para que essa conexão realmente se estabeleça, eu te convido a fazer uma prece para a gente. Então, vamos nos concentrar, procurar respirar fundo, acalmar o nosso pensamento, deixando então que os nossos amigos espirituais, benfeitores, amigos, espíritos superiores que vêm no nosso encontro, possam nos envolver, trazendo as intuições, trazendo a energia que nós necessitamos, trazendo a força, a coragem, e fazendo com que nós possamos, então, receber as informações, receber essas bênçãos que vêm do mais alto. E precisamos, então, estar preparados para receber. Sim, através dessa prece, nós rogamos que todos aqueles que estão aqui conosco, juntinhos, em prece, em oração, possam, então, ser atendidos nas suas necessidades, conforme o seu merecimento. Assim, estamos por aberto no nosso trabalho, estamos no nosso amigo Lucindo, e a palavra, então, está com o nosso irmão. Paz e amor a todos, boa noite. Estamos aqui, neste momento, unidos em pensamento para o trabalho da noite de hoje. E hoje nós vamos ver um tema que está no capítulo 10, os que são misericordiosos. E nós vamos ver o item que vai se referir a... É permitido repreender os outros, né? Mas nós vamos iniciar o nosso trabalho lembrando que este capítulo tem um ensinamento de João relativo ao julgamento da mulher adulta. Então, é bastante interessante, porque esse capítulo, este ensinamento, não é só a questão do adultério, é a questão das nossas imperfeições, dos nossos erros, né? E que nós cometemos também quando o nosso próximo comete um erro, nós entramos em julgamento. Então, o mestre estava no Monte das Oliveiras e ele desceu bem cedo, na manhã do dia, e voltou para o templo. E todo o povo vinha segui-lo, vinha ouvi-lo, e ele, assentando, ensinava a todos aqueles irmãos que procuravam ele. Mas os escribas e os fariseus
trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo entre o mestre e o povo, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Então, nós aqui já vemos o que foi dito antes e queriam saber o que o mestre diria a seguir, né? É aquele ensinamento de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Perseguirá os teus inimigos, eu, porém, vos digo, né? Que deverei amá-los. Né? Então, aqui eles queriam ouvir o que o mestre dizia a respeito. E isso eles estavam tentando, ali naquele momento, acusar o mestre de se ele não cumpria a lei. Porque a lei, que está lá no Levítico, no capítulo 10, capítulo 20, no versículo 20, ela falando sobre o adultério, ela diz que aquele que for pego em adultério sejam punidos o adúltero e a adúltera. E como Jesus conhecia a lei e sabia que aquilo ali estava sendo feito para colocar o povo contra ele, ele simplesmente não falou nada. Mas eles insistiram. E aí ele lançou aquela sentença que todos nós conhecemos. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí o João registra algo que nós todos conhecemos, não é? E quando eles ouviram a sentença de Jesus, a consciência deles o acusaram. E eles foram embora, um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus, olhando para a mulher, não vendo ninguém, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nós vemos aqui a forma como Jesus se colocou naquele momento em que ele teria que julgar a mulher, não é? E isto o São Luís nos traz, neste mesmo capítulo, lá no item 19, o Kardec pergunta a ele: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Nós não somos perfeitos. Como é que nós vamos repreender o nosso próximo? Ver o mal alheio. Aí o São Luís responde de maneira para nos tornar bastante elucidativo este problema que nós temos de ver o defeito no nosso irmão. Ele diz assim: certamente que não é esta a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos.
e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Quer dizer, nós temos que observar aqui esse ensinamento, ele está se referindo a nós que temos o compromisso de orientar os filhos, nós que temos um cargo de chefia, nós que temos que administrar, né? Então, não é isso que ele está dizendo, que não é essa conclusão que vamos tirar. Não é que ninguém, não sendo perfeito, não pode chamar a atenção de uma pessoa. Mas ele diz, agora ele vai dizer um ensinamento aqui que nós precisamos guardar. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil. Então, toda a nossa reprimenda, aquele momento em que nós vemos o mal no outro, em que nós temos que chamar a atenção, nós temos que fazer com toda a moderação possível, que não foi o caso daqueles que levaram a mulher e a sentenciaram como adúltera, porque ali tinha um grande número de gente. Ali, o que eles fizeram? Eles denegriram a imagem da mulher, eles difamaram a mulher. E Jesus simplesmente se calou. Aí, o que ele fez? Esperou aquele momento em que estava ele e a mulher. Não condenou a mulher. Não condenou. Assim como ele não condenou aqueles que trouxeram a mulher para ser julgada. Ele perguntou a eles se eles estivessem sem pecado, que eles o fizessem. Aquele que estivesse sem pecado. Quer dizer, ele não condenou eles, mas ele lançou ali um desafio para eles. Né? E a mulher também, ele não condenou a mulher. Ele disse, olha, ele não entrou naquele particular que nós muitas vezes entramos. Olha, tu não faz isso por causa disso, por aquilo, tu vai acolá. Não, nós temos que chamar a atenção de uma forma que a pessoa entenda, né? E sem aquela reprimenda, sem colocarmos aquela vibração de que nós estamos bravos, né? Não, nós temos que simplesmente chamar a atenção, que foi que Jesus chamou. Vai e não peques mais. Se tu o fizeste, não faz mais. Né? Ele deixou simplesmente naquele instante, na consciência de cada um. E nós temos algo dentro de nós que nos aponta os nossos erros. Mas ele vai mais longe que o Santo Agostinho, o São Luís, desculpa. Ele vai lá, faz uma outra pergunta, o Kardec, é o item 20. Ele pergunta se é repreensível nós se criticar, notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para ele, uma vez que não seja divulgado. E o Santo Agostinho usa também desta delicadeza que nós temos que ter, desta moderação. Ele diz assim, tudo depende da nossa intenção. Que não ninguém está vetado de ver o mal quando ele existe. E é até mesmo
um inconveniente isso. Se nós vemos o mal, uma pessoa da nossa convivência não está procedendo bem, um filho nosso, um amigo, nós podemos chegar para ele e conversar com ele, não é? Mas como é que nós vamos fazer? Qual é a intenção? De ajudar ou de desacreditar essa criatura? Né? Então, nós temos que, primeiro, fazer uma pergunta para nós. Ele diz assim: o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Então, quando nós vamos chamar atenção, ou quando nós vamos conversar com alguém, e eu estava ouvindo o Simão Pedro, ele falando a respeito do espírita e a política, uma palestra dele, e ele disse uma coisa assim que eu achei muito, assim, muito importante, e que são coisas assim que a gente não observa, não é? Porque ele diz, quando nós estamos num debate, né, se alguém diz algo que nós discordamos, ele diz assim, não, isso aí não é, eu não vou fazer, não pode ser. E ele diz que isso aí tu congela a pessoa. Mas se tu disser assim, mas sabe, que importante, eu não tinha pensado dessa forma, mas eu penso assim, já é bem diferente. Não é aquela coisa agressiva, não é aquela coisa em que vai colocar a criatura já em guarda. É aquele momento em que tu vai discordar com toda aquela moderação necessária para que o outro não se melindre, para que o outro não se feche. Tu dizendo não, ele já se fecha. Tu ataca ele se sente atacado, né? E ele vai mais além, São Luís. Ele diz assim, o Kardec pergunta lá no item 21, haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? E esta pergunta que o Kardec faz, ela é da atualidade. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E nós estamos vendo isso no momento atual. Nós estamos vivenciando isso. E ele diz, o São Luís diz assim, é muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Mas se, porém, aqui que é o momento atual, se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiro, deve-se atender, de preferência, o interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser sua vítima. Em tal caso,
Agora nós chegamos no ponto crucial. No caso de nós termos o dever de desvendar esse mal, olha o que o Santo Agostinho nos diz. Deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E é isto que não está sendo levado em consideração. As vantagens são muito poucas. São muito poucas, porque o outro ele vai se defender de alguma forma. Ele vai procurar fazer com que ele não seja visto dessa forma. Ele vai trazer à baila assuntos que nós não vai ter nenhuma relevância, não vai fazer com que a coisa melhore, e nós vamos ver que os inconvenientes são muito grandes, meus irmãos. Porque quando nós erramos, que nós o fizemos, o nosso desejo sempre é que alguém o faça com moderação, que tenha para conosco um olhar de misericórdia, mesmo que nós tenhamos errado. Nós não admitimos, não gostamos quando alguém nos aponta as nossas fraquezas e, pior ainda, quando ela coloca, como nós vimos lá no nosso ensinamento de Jesus, do julgamento da mulher, não é? Trouxeram a mulher e expuseram a mulher de uma forma tal que todos nós ficamos constrangidos ao ler este ensinamento, porque nenhum de nós gostaríamos que assim se fizesse quando nós erramos. Então, se eu não gosto para o outro, mesmo que eu tenha o dever de corrigir, eu tenho que fazer de uma forma tal que eu não venha denegrir a imagem dessa criatura. Porque uma coisa que nós não levamos em consideração, e eu lendo o Emmanuel lá no Consolador, sobre a pena de morte, ele ressalta que todos aqueles indivíduos que perderam a vida através da pena de morte, que a grande maioria fica no tecido social, fazendo com que aconteçam coisas. E, acima de tudo, ele diz que muitas vezes nós podemos fazer com que alguém que seja inocente perca a vida. E nós lembramos sempre desse ensinamento de Jesus, porque nós nos lembramos dos cristãos nazarenos, né? Em que eram condenados simplesmente por não adotarem a crença que era a crença pré-estabelecida. Os costumes da época não admitiam aquele tipo de procedimento e eram queimados,
e eram mortos nas arenas pelas feras. E lendo há 2000 anos, nós vamos ver que a esposa do Emmanuel, ele era senador romano, ela vai para a arena e ela é morta sem ter praticado nenhum crime. Então, nós temos que ter muito cuidado nesta hora, porque estas obsessões coletivas, o Kardec nos traz isso, quando ele fala sobre as obsessões, ele fala nas obsessões coletivas. Isto ocorre muito, meus irmãos. E ontem, ouvindo o André no apoio, quando ele falando a respeito da obsessão, ele citou o caso daquele irmão que tinha matado os dois outros irmãos por causa da herança. E aí eles no plano espiritual, eles morreram e vieram, então, perseguir aquele irmão e depois o filho dele. Com toda a força, não é? Mas nós ficamos presos somente a pessoas. Mas nós temos isso coletivamente. Quando nós tomamos partidos nestas ideias que são extremos, nós sabemos que temos que usar moderação. Moderação é o caminho do meio, gente. É o caminho do meio. Aí vocês podem pensar, mas tem muita injustiça neste mundo, Luciano. Tem muita injustiça. Mas nenhum injustiçado, porque senão Deus não seria bom e justo. Lógico que nós temos que trabalhar para que estas diferenças que as injustiças trazem, elas sejam minimizadas, não é? Que desapareçam da face da Terra. Mas nós precisamos trabalhar de um jeito tal em que nós não venhamos fazer com que a vítima, aquele processo de vitimização que nós gostamos muito, e o verdugo. Nós não vamos educá-los, nós não vamos considerar que ele está numa situação de doença. A crueldade é uma doença, gente. É uma doença que tem que ser tratada. E o tratamento desta doença é o amor. Mas não é o amor que nós temos, aquele amor que nós temos para os amigos. Não. É quando nós vamos corrigi-los. Nós temos que fazer de uma forma tal que nós não venhamos agredi-los, que nós não venhamos também entrar na mesma faixa. Isso precisa ser observado, porque nós lembramos aqui o problema do adultério, nós olhamos assim, isso era lá no tempo dos judeus, não é? Era lá no tempo do mestre. Mas nós podemos atualizar isso, porque a doutrina atualiza a palavra adultério, ela diz que é de adulteração. Adulterar um documento, adulterar uma fala de alguém, adulterar uma comida, adulterar uma bebida, é fazer com que ela se torne outra coisa.
Esse é o adultério. E o adultério é coisa errada, são as nossas imperfeições. E isto nós estamos hoje sendo bombardeados com estas informações que nós, muitas vezes, não temos nem o cuidado de ver se não são notícias falsas. Notícias que estão denegrindo a imagem de alguém. E o São Luís ele nos diz aqui que quando nós vamos corrigir alguém, nós temos que perguntar para nós mesmos se nós, no lugar da pessoa, faríamos diferente, faríamos melhores. Mas quando ele fala em se colocar no lugar do outro, ele está dizendo espiritualmente. Não é só materialmente, ele está falando espiritualmente. Então, são coisas que nós precisamos, meus irmãos, precisamos urgentemente começarmos a nos olhar com mais atenção, a começarmos a meditar, porque estas dificuldades, elas nascem muito dentro do nosso lar, do nosso trabalho. Aí nós estamos na convivência maior com os nossos irmãos em humanidade, na sociedade maior. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Nós temos que corrigir os nossos filhos. Temos, sim. Vamos corrigi-los. Mas, quando o fizermos, nós temos que fazer com aquele sentimento de amor. A minha mãe, uma vez eu estava dando um cascudo na minha filha, e ela me chamou e disse assim: meu filho, quando nós batemos nos nossos filhos, isso é porque nós estamos bravos com nós mesmos. Tu chegaste a este ponto. Então, eu nunca me esqueci disso. E procuro nunca, assim, mais fazer, eu estou bravo. Não. Eu procuro conversar, ter atenção. A gente sabe que muitas vezes não existe a recepção, né? Mas nós temos que ter moderação, porque a gentileza, ela é o âmago, o início do amor é quando nós somos gentis, quando nós somos afáveis, quando nós somos mansos, quando nós somos pacíficos. E aí, muita gente me pergunta assim: Lúcio, mas antes tu ia para a tribuna, tu acabava. Eu digo: isso aí era antes, meu filho. Hoje, são 70 anos, a gente tem que aprender alguma coisa. A gente tem que aprender algo, ter moderação em tudo. E este é um propósito que nós temos que levar adiante, porque nós desejamos um mundo de paz, um mundo de entendimento. Nós queremos que os nossos filhos saiam à rua, vão à escola e possam voltar sem acontecer nada. Nós queremos tirar as grades das nossas casas, os portões de ferro das nossas garagens. Nós queremos um mundo em que nós possamos viver em harmonia, em paz e com entendimento, que é o que desejo a todos vocês. Levem em seus corações a vibração da nossa corrente de muita paz e amor a Deus. Que assim seja.
Que assim seja, nosso querido irmão Lucindo. Nós estávamos aqui ouvindo a tua palestra e refletindo na importância de tudo isso que tu estás nos falando e o quanto isso tudo que tu nos trouxe, esse tema que tu nos trouxeste hoje, ele é fundamental na nossa convivência, no nosso dia a dia, né? Então, por isso, nós, rapidamente, o Paulo e eu, achamos por bem te convidar para fazer uma segunda parte desse mesmo tema, se tu aceitares. Em março, a gente poder discorrer um pouquinho mais, porque hoje foi excelente, mas eu tenho certeza que merece, digamos assim, uma reflexão ainda mais aprofundada e tenho certeza que tu ainda tem muito mais coisa que tu não conseguiu falar. Então, te deixamos o convite. Tá certo, tá certo. Só ver o dia direitinho, que nós... É uma satisfação sempre voltar aqui, porque eu me sinto na Casa de Paz e Amor, vocês são meus amigos, e isso faz bem para mim, porque eu vi vocês chegarem na Paz e Amor, todos os dois, e hoje vocês estão aí nos prestando um serviço muito grande, né? Dando aquele apoio para que a palavra, a mensagem do nosso Mestre Jesus chegue a muitos corações. Então, é uma satisfação. Marca o dia que vocês mandam. Então, tá excelente. É uma alegria muito grande, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, com certeza está refletindo muito sobre o assunto, importantíssimo, e vai querer te ouvir mais, com certeza. Em março, então, nós avisaremos, então, quando o Lucindo vai dar seguimento neste tema, então, para a gente. E também a gente tem que avisar sobre o carnaval, né, Paulo? Uhum. Carnaval, na quarta-feira, nós não faremos a transmissão, porque nós estaremos retornando de viagem. Nós vamos ver os pais da Grace no interior. Então, por esse motivo, a gente não vai transmitir na quarta-feira. Sim, mas na outra quarta-feira já estaremos de volta aqui com a palestra então, do André, aqui no nosso Jesus em Família. Mas fiquem tranquilos, porque na terça-feira vai ter transmissão, a Júlia já vai estar transmitindo, e no sábado também, às 15 horas, na terça-feira, às 21 horas, e no sábado, às 15 horas. Então, somente na quarta-feira de cinzas não vai haver o Jesus em Família. Aí retornamos na próxima semana. Tá bom? A Paz e Amor Virtual vai ter as suas transmissões normalmente. Exatamente. Então, vamos encerrar o nosso trabalho. Então, elevando nosso pensamento ao agradecimento ao nosso Pai por esta belíssima oportunidade de convívio espiritual entre todos nós, aqui através deste canal, deste veículo que é a internet, nos proporciona esse encontro entre todos nós, onde nós sabemos que estamos todos juntos em oração, em pensamento, em vibração, recebendo então do mais alto todas as bênçãos que nós necessitamos, todos os auxílios que nós precisamos receber. E dessa forma agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a corrente socorrista de paz e amor, e a todos os irmãos que estão aqui conosco conectados, por também levarem o seu pensamento aos demais familiares, aos amigos, aos necessitados, para que a nossa corrente amiga também possa envolvê-los a todos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Um beijo muito grande, se cuidem, carnaval, mas nada de aglomeração, né? Então, só em casa, aquele bem caseiro, né? Com poucas pessoas. Pessoal, vamos se cuidar. A vacina está chegando, mas ainda não chegou, e é nosso dever a gente se proteger. Um beijão no coração de todos. Boa noite, querido Lucindo. Boa noite, paz e amor, tudo de bom, boa viagem para vocês.
Levem o nosso abraço aos pais lá, tá? Levaremos. Paz e amor a todos. Paz e amor.